Olá pessoal, este é o programa Vivendo com Saúde e hoje a gente está recebendo a médica a doutora Vanessa Baifus, que vai falar pra gente sobre medicina integrativa e como ter uma vida mais saudável. Seja bem-vinda, doutora Vanessa. Obrigada, é um prazer falar sobre saúde, é um prazer estar aqui com o município, com certeza propagar muito mais com vocês sobre esse assunto tão importante. Com certeza. Bom, a medicina integrativa ela visa uma abordagem, completa do paciente. Qual a importância disso? Na verdade, ela é uma abordagem, onde ela coloca o paciente como centro de qualquer situação de tratamento, enfim, que ele esteja passando, É a autorresponsabilidade que esse paciente precisa entender e conhecer e aprender que ele tem sobre a saúde dele, Então, a gente acaba visando algumas situações de vida do paciente, não basta só fazer um diagnóstico, Você tem que entender a questão de estresse, de biopsicossocial desse paciente, a espiritualidade dele, Como é que é a questão física e mental desse paciente. Só assim que realmente nós conseguimos tratar de maneira mais efetiva esse paciente. Não é descartado nenhuma questão de medicina tradicional, Enfim, que fique claro que não é uma medicina alternativa, Jamais. Ela complementa, aquilo que já é feito com uma abordagem mais tradicional de tratamento. E quais os pilares para uma vida mais saudável? Hoje em dia isso abre um leque para inúmeras situações, Mas sem dúvida, os pilares de uma vida saudável é você ter o gerenciamento de estresse. Isso é muito complicado nos dias de hoje para todos nós, Mas ter o gerenciamento de estresse afeta, ou contribui, enfim, para a nossa saúde. Atividade física. Agora, enfim, até está aumentando a quantidade exigida, de atividade física, uma boa espiritualidade também, que não tem nada a ver com religião, E sem dúvida sono, enfim, tem diversos pilares de uma vida saudável. Inclusive o papel do sono é bem importante, doutora? Pode falar um pouco mais pra gente sobre isso? Demais, assim, o sono qualquer paciente, enfim, que ele tá passando, por algum sintoma, alguma doença ou que ele queira melhorar a sua saúde, o sono é pilar para qualquer situação da nossa saúde, E quando a gente fala em sono, não são apenas horas, que você dorme de 7 a 8 horas por noite. Muitas vezes o paciente dorme essa quantidade de horas, mas ele acorda cansado, Ou ele foi dormir muito tarde, ele foi dormir depois da meia-noite, Então, nós temos um ciclo circadiano e isso é muito importante a gente respeitar, Quando anoitece, quando amanhece, e tem toda uma fisiologia hormonal em cima disso. Então, durante a noite é o melhor horário para você, de fato, descansar, você melhorar situações de estresse, imunidade, Você ter uma saúde hormonal completa. Inclusive, agora na pandemia, muito se falou em imunidade. E como ter uma imunidade boa, O que a pessoa pode fazer para isso? A imunidade ela é um assunto complexo, eu diria, Porque não basta você tomar um suplemento, Enfim, vitamínico e achar que aquilo ali vai fazer o papel de uma boa imunidade, Não, a imunidade é você ter uma boa alimentação, uma alimentação balanceada, atividade física, Sem dúvida isso soma demais, gerenciamento de estresse, enfim, são todos esses pilares, como eu falei, E às vezes, claro, em cima do que o paciente faz, muitas vezes é necessário alguma suplementação, alguma coisa a mais para a saúde dele, mas se ele não ter toda essa base bem estruturada, muitas vezes esse suplemento, essas vitaminas não vão sozinha conseguir fazer esse papel de imunidade. E qual o papel das vitaminas na nossa saúde? As vitaminas, eu acho que agora virou esse boom, de muito assunto sobre vitaminas, enfim, elas sempre tiveram um papel extremamente importante, na nossa saúde, para todo o nosso funcionamento metabólico. É claro que a gente sempre vai priorizar as vitaminas através da alimentação,
né? Muitas vezes a pessoa busca um suplemento vitamínico, porém ela tem uma alimentação muito desregrada, né? Ela tem uma alimentação com açúcar, com refrigerante, e aquela, né, vitamina não vai fazer um grande auxílio para ela, né? Então, a suplementação, quando bem indicada, ajuda muito o paciente, porém, vitaminas, sempre a base é a alimentação do paciente. E na sua visão, o que a pandemia, né, vai deixar de marcas pra gente nesse sentido? A pandemia, né, que a gente agora está começando, né, a melhorar um pouco as coisas, mas sem dúvida a pandemia, eu acho que, enfim, ela deixa várias marcas, né, mas duas, no meu ponto de vista, eu acho que deveria, né, ficar essas marcas no sentido de pensar no outro. A gente teve que agir muito pelo coletivo, né, na pandemia. Então, a empatia, né, a compaixão, então isso precisa ficar, né, esse recado da pandemia, ele precisa durar. E, sem dúvida, a busca por uma saúde melhor, né, porque durante a pandemia, as pessoas leigas que não trabalham com saúde, enfim, elas tiveram um pouco mais de acesso, né, a essas informações e perceberam que comorbidades, como a gente chama, pressão alta, diabetes, entre tantas outras doenças, não basta você tomar o remédio, não basta você, né, tô só tomando remédio, mas ter um estilo de vida ruim. Infelizmente, as pessoas mais afetadas foram as pessoas com comorbidades, né? Então, é um assunto sério, né? Diariamente morrem muitas pessoas, não só pela questão da Covid, né? Então, que fique esse aprendizado sobre saúde, né? Porque, infelizmente, outras situações de pandemia, elas podem acontecer. Então, que as pessoas estejam ao máximo já melhores, né, com a sua saúde para não serem tão atingidas. Sempre melhor trabalhar a prevenção. Com certeza, sem dúvida nenhuma. Em todos os aspectos, prevenção sempre é o melhor caminho e o mais barato. E a alimentação também influencia diretamente na nossa saúde, né? Como ela atinge o nosso corpo? A alimentação, né, sem dúvida, ela mudou bastante ao longo dos anos, né? Agora a gente tenta resgatar ao máximo a alimentação de verdade, comida de verdade, como a gente fala, né? Que se a gente for perguntar para os nossos avós, enfim, isso é o tradicional deles, né? Mas à medida que a gente foi evoluindo, a alimentação, infelizmente, ela foi piorando um pouco, ela foi ficando empacotada, né? Então a gente sempre agora tá resgatando, desembalar menos, né? E descascar mais, né? É trazer a alimentação ao mais básico possível, né? Que é onde tem os nutrientes. E qual o grande vilão da alimentação? Sem dúvida, né, o grande vilão de alimentação é o açúcar, tá? Assim, o açúcar, ele não tá só num refrigerante, num brigadeiro, num sorvete, mas todo aquele tipo de carboidrato ruim, o fast food, aquela pizza, aquela massa, né? O açúcar, ele traz inúmeras consequências, né, de danos para a nossa saúde. Infelizmente, assim, não existe algo que, todos os dias eu possa consumir, então eu tenho que ter um cuidado muito grande. Uma alimentação equilibrada, né? Eu acho que se a gente fizer um papel de 70%, 80% de uma boa alimentação, você vai ter esse momento de um aniversário, uma situação, mas o que tem a gente percebido hoje é que isso virou a rotina, né? Virou uma válvula de escape para ansiedade, para diversas situações que o paciente enfrenta. E o açúcar acaba aumentando a ansiedade? Vamos dizer que sim, né? Naquele momento até o paciente pode achar que ela tá diminuindo naqueles minutinhos que ele comeu, mas viram uma bola de neve, né? Então, muitas vezes o paciente com ansiedade, ele sem dúvida, ele busca mais, né, pelo alimento de açúcar. E a internet está cheia de dicas e dietas. A gente sabe que o pessoal procura ali qual a dieta mais indicada. Existem várias estratégias, né, alimentares que nós temos que utilizar, só que elas são muito individualizadas, né? Então, na internet, enfim, você vê diversos blogueiros, pessoas falando de uma dieta X ou Y que esteja fazendo. Não é que ela seja ruim, mas o paciente precisa entender se é o adequado para a saúde dele, né? Carboidratos bons não é esse vilão todo como as pessoas, né, pensam. Pelo contrário, né? Numa dieta bem estruturada, ele é maravilhoso, assim como grãos, saladas, mas tudo depende muito do momento do paciente de saúde. E nos últimos tempos, muito tem se falado em microbiota intestinal. Pode explicar o que significa esse termo? É um termo bem estudado agora, né, na medicina, microbiota, e o que significa, né? Nós temos
bilhões de bactérias no nosso trato digestivo, né? Só que essas bactérias, quando elas entram em dano, seja por qualidade, quantidade de bactérias ruins que proliferam, né, no nosso intestino, com alimentação, medicamentos, estresse, toxinas ambientais, né, isso causa uma disbiose intestinal, né, que aí vai contribuir muito para doenças, né. Mas a microbiota é estudar um pouco mais dessa população de bactérias que moram no intestino dos pacientes e que está por trás de inúmeras doenças, né. Hoje em dia, quando nós falamos de Alzheimer, nós também estamos falando de microbiota. Quando a gente fala em saúde cardiovascular, em ter menor resposta inflamatória para o paciente, né, cardíaco, a microbiota está por trás também, né? Então, tudo que você faz no teu estilo de vida, na questão de estresse, como eu falei, influencia diretamente na microbiota intestinal. O intestino, a gente sempre falou que ele é o segundo cérebro, né? Dá para quase dizer que ele é o primeiro, né? Então, o paciente já percebe, né, que em situações de estresse, enfim, o intestino responde diferente, uma alimentação. Por isso que a microbiota vem tão, né, sendo estudada nos últimos tempos. E a idade, ela é determinante para o surgimento de doenças? Olha, a idade, que é claro que com a idade nós vamos tendo processos normais do envelhecimento, mas isso não pode ser a causa de fato das doenças, tá? Uma doença ela leva anos muitas vezes para se manifestar. Hoje em dia um paciente chega no consultório, ele pode ter uma idade cronológica jovem, 20 anos, 30 anos, mas a saúde dele já representa ser mais velho. Então, às vezes, hoje em dia pacientes de 50, 60 anos ou mais estão com uma saúde melhor. Então, é uma poupança, né? Todos os dias a gente vai conquistando uma saúde melhor para ter um envelhecimento mais saudável, mas não significa que você envelhecer, você é uma sentença ter doenças. E como envelhecer de forma saudável? Sem dúvida, tendo todos esses pilares de vida saudável, como eu falei, né? A questão de gerenciamento de estresse, sono, enfim, o fato de você estar envelhecendo não é uma sentença, né, para as doenças, e a medicina ela tem também evoluído bastante. Então, hoje em dia não é um fato novo quando a gente vê um paciente com 100 anos ou mais, né? Até pouco tempo chamava atenção. Então, a gente tem que envelhecer, mas estando dono, né, do próprio pensamento, conseguindo se comunicar, andar, isso é muito importante. Então, tudo que a gente vai fazendo ao longo de cada dia reflete muito em como vai ser esse nosso envelhecimento. E a espiritualidade, né? Qual a importância dela para nossa vida saudável também? Isso é uma questão também médica, né? Que a gente não pode deixar de lado. Existem 3 coisas que a gente tem que diferenciar sempre. Ter uma religião, né, que aí depende de um sistema de crença que não vem ao caso, o ser religioso, que é o que você faz, né, com a sua religião, o quanto você, enfim, vai à missa, cultos, enfim, e espiritualidade, que é uma coisa completamente diferente, né? Espiritualidade envolve situações adversas do seu dia a dia. Muitas vezes, vamos citar um exemplo, né? Assim, você pode sair de um culto, de uma missa, atravessar a rua, passar por uma situação de estresse no trânsito e a forma como você vai reagir ali é o que a gente fala de espiritualidade. Ou se você é uma pessoa que leva um rancor por muito tempo, uma situação de briga, enfim, tudo isso você está piorando, né? Já tem comprovações, enfim, científicas até para a questão de saúde cardiovascular, mais inflamação, e talvez a doença mais estudada com a espiritualidade, sem dúvida, é o câncer, né? Então, a espiritualidade, ela tá por trás de tudo, né? A forma, hoje em dia se usa muito a expressão de gratidão, mas gratidão não é você agradecer as coisas boas somente, né? É você conseguir enxergar, mesmo dentro de situações difíceis que você está passando, o que você tem de bom, o que aconteceu de bom naquele seu dia, o que você é grato, né? Então a espiritualidade ela é importante demais e cada vez ela está se tornando mais importante. E qual o papel da genética na nossa saúde? Muitas vezes a gente percebe que o paciente leva a genética como uma sentença de vida. Então ele fala, mas na minha família tem tal doença, então eu vou ter também, né? E não, a genética sim, ela é importante, ela tem um papel na nossa vida, vamos dizer que na maioria das vezes de 20, 30%. E o restante, que é o mais importante, é a epigenética. A epigenética nada mais é do que o estilo de vida que o paciente leva, né? Você pode até ter uma genética positiva para doenças, mas o seu estilo, se ele for saudável, enfim, em todos os aspectos, ele mantém aquela genética silenciosa. Então,
a gente tem que observar como que é o meio que eu vivo, como que estão, né, as pessoas, os familiares, enfim, e tentar ao máximo, né, fugir ou fazer coisas diferentes para de fato tentar fugir das doenças. Bom, e para encerrar, durante a pandemia, a OMS enfatizou a importância do exercício físico também, né? Qual o impacto deles? O exercício físico, ele até aumentou, né, a quantidade exigida semanal, né, agora durante a pandemia. Porque é uma questão não somente de bem-estar físico, né, você fazer uma atividade física é um bem-estar amplo que atinge também o seu emocional, a sua imunidade, né. Então a maior preocupação agora também foi a saúde mental das pessoas durante a pandemia, né, e a atividade física interfere demais nisso, né. Eu costumo falar que a atividade física é como escovar os dentes, né? Todos os dias a gente repete essa ação, porque a gente sabe que se não for fazer vai ter grandes consequências para a nossa saúde. E a atividade física precisa ser encarada da mesma forma, né? Você precisa fazer, não porque hoje tá chovendo, hoje tem sol, hoje não, você precisa fazer, de alguma forma você tem que se mover, seja dentro da sua casa, seja ao ar livre, seja em academia. A atividade física é essencial para uma boa saúde completa. Tá certo, doutora, muito obrigada pelas informações, obrigada por nos acompanhar até agora. Não esquece de se inscrever no canal do YouTube do Jornal Município, curtir e compartilhar esse vídeo no Facebook e marcar os seus amigos no Instagram. Até o próximo programa.